Vamos lá para mais um encontro vocacional aqui da Fraternidade São João Paulo II. Eu sou o irmão José, seja muito bem-vindo a esse programa que nós temos aqui na nossa web TV para você que está discernindo a sua vocação. E hoje, de maneira particular, nós vamos falar de um personagem, uma figura muito importante para nós cristãos, que é São José. Então a gente quebra um pouquinho, né, aquele cronograma que nós estamos fazendo ali, começando lá do Antigo Testamento, verificando as vocações. Nós quebramos um pouquinho, vamos falar aqui de uma vocação do Novo Testamento, porque ele é baluarte da Fraternidade São João Paulo II, e amanhã, dia 19 de março, nós comemoramos o dia de São José. Então, todas as vezes que ao longo do ano nós tivermos uma data de comemoração de um dos baluartes da fraternidade, a gente para um pouquinho o nosso programa bíblico aqui para falar da vocação desse baluarte, com a graça de Deus, né? São José, ele é um baluarte que também está na Bíblia, né? Diferente, por exemplo, de São João Bosco, né? Que nós comentamos em janeiro, no último fim de semana de janeiro, diferente dele, São José está aqui na Bíblia. Então a gente para um pouquinho o nosso programa lá no Antigo Testamento para falar sobre a vida de São José. Então, quero te receber aqui no nosso programa, você que está chegando hoje, você que está começando a discernir a tua vocação, seja muito bem-vindo. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos tratar sobre essa figura de suma importância para nós cristãos, essa figura que foi o pai de Jesus aqui nessa terra, que cuidou de Jesus, né, que cuidou da Sagrada Família. Nós vamos falar um pouquinho disso dentro da vocação de São José hoje. E vamos trabalhar alguns outros temas, como eu já falei nos outros encontros. Eu sei que vocês, vocacionados da fraternidade, você que fez a tua inscrição para ser um vocacionado, para ser acompanhado por essa nossa comunidade, você precisa assistir os encontros vocacionais e precisa também fazer um resumo, né, para poder apresentar aí para o teu acompanhador, e eu quero te ajudar a fazer esse resumo, tá bom? Então, durante aqui o nosso encontro, eu vou te dando pontos aí, vou te dando pistas para que você possa escrever o teu resumo e para que você possa apresentar esse resumo para o teu acompanhador, mostrar para ele, mostrar para a fraternidade, para nós irmãos também, para o padre, que você está acompanhando e está fazendo o teu discernimento com, digamos assim, com sinceridade, não é verdade? Porque quantas pessoas não são que acabam não fazendo um encontro sincero e aí acabam se frustrando, né, mais para frente aí na tua vocação, porque não souberam escolher, não souberam tomar a decisão certa, não souberam ouvir a voz de Deus. Então, nós fazemos todo esse programa, todo esse trabalho para que você possa tomar a melhor decisão na sua vida, né? Claro, ouvindo aí o chamado de Deus para você. E hoje, como eu falei para vocês, nós vamos tratar sobre a vida de São José. Por isso, eu quero que você abra a tua Bíblia lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18. E olha só o que a palavra de Deus ela vai nos dizer. Lembrando que, sempre que você vier assistir esse programa, é importante você estar com a sua Bíblia, estar com um caderno, estar com uma caneta, para ir anotando, não só para fazer o resumo, né? Mas também para que você possa meditar aquilo que Deus vai falando ao longo do vídeo, ao longo do encontro, para que você possa meditar ao longo da semana, tudo aquilo que Deus vai falando ao teu coração, e aí de fato, né, fazer um discernimento vocacional concreto e tomar a melhor decisão na tua vida. Então vamos lá para a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus ela nos diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz
ao seu Filho, que recebeu o nome de Jesus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na sua palavra de Deus. E com essa passagem nós começamos a trabalhar a vocação de São José. Bom, 2 pontos eu já quero colocar antes de nós entrarmos nessa passagem. O primeiro deles é o nome José, né? Primeiro, essa não é a primeira vez que aparece o nome José na Bíblia, né? Ele já aparece lá em Gênesis, ele é um dos filhos de Israel, inclusive José do Egito tem toda aquela importância, né, de salvar a tua família. Nós já discutimos isso aqui em um outro encontro vocacional. Se você não assistiu o encontro de José do Egito, eu te convido a assistir, está aqui na playlist dos encontros vocacionais. Qual é o significado do nome José? José, do hebraico, significa aquele que acrescenta, aquele que aumenta, né, aquele que faz crescer. Inclusive, né, eu sou o irmão José, falei para vocês no início, me apresentei. Eu recebi esse nome com a graça de Deus, né, inclusive por intercessão de São José. Aqui eu deixo um pouquinho do meu testemunho também. Era um nome que eu desejava muito por conta da minha devoção a São José. E depois que eu recebi esse nome, eu comecei a estudar melhor ele, né, não sabia o seu significado, desejei ter esse nome por conta da minha devoção mesmo a esse santo. E depois eu comecei a entender qual era o significado e qual era a missão que inclusive Deus tinha para mim. Né? Ou seja, José significa aquele que faz crescer, aquele que faz aumentar. Inclusive, esses dias o padre Ailton, conversando comigo, perguntou: irmão, qual que é o teu desejo para o futuro? Né? Qual que é o teu desejo para a fraternidade São João Paulo II? E eu disse para ele: padre, o meu desejo para a fraternidade é fazer essa comunidade crescer cada vez mais. E depois que eu disse isso, eu lembrei, né, o significado do meu nome religioso. José é aquele que faz crescer. Ou seja, de alguma maneira, mesmo que inconsciente naquela resposta que eu dei, eu entendo que estou buscando cumprir a missão que Deus me deu. E aqui no caso de São José, então, o que significa faz crescer, né? Faz aumentar, aquele que faz aumentar? Sem dúvida nenhuma, José recebe esse nome, com certeza dos teus pais, inspirados por Deus, porque ele é aquele que faz crescer o reino de Deus sobre essa terra. De que maneira? Cuidando de Jesus, cuidando da Sagrada Família, tendo ali o papel de pai adotivo de Jesus, ou seja, criando Jesus, preparando ele para a sua missão, criando ele como um homem, ensinando ele, né, apesar dele ser Deus, mas ensinando ele a ser um bom filho, a ser uma boa pessoa. Ele está fazendo o reino de Deus crescer, ou seja, ele está cumprindo aquilo que o seu nome diz, aquilo que o seu nome o convida a ser, aquele que faz crescer. Então, primeiro ponto aí para o teu resumo, para você apresentar para o teu acompanhador e para a tua meditação, né? Sem dúvida nenhuma, esse encontro não serve só para o resumo, serve muito mais para a nossa meditação. O primeiro ponto é justamente esse, o significado da palavra José. José é aquele que faz crescer. E aí você pode me dizer: tá bom, irmão, muito legal, né? Parabéns aí, o nome é legal, o significado também, mas o que isso tem a ver comigo? Apesar de talvez você não ter esse nome José, ou não receber ele quando você for um religioso da fraternidade, isso não significa que essa também não é a tua missão. A nossa missão enquanto cristãos é justamente essa: fazer o reino de Deus crescer. De que maneira? Dando bom testemunho, fazendo com que Jesus seja gerado no coração das pessoas, né? Da mesma maneira como José fez com que Jesus, né, ele ajudou Jesus a crescer, a se desenvolver, nós também, enquanto cristãos, apesar de o seu nome não ser José, você também tem essa missão de fazer o reino de Deus crescer, de fazer com que o reino de Deus aumente. De que maneira? Gerando Jesus no coração das pessoas. E como nós fazemos isso, irmão José? Em primeiro lugar, dando bom testemunho, sendo um bom cristão. À medida que você segue e vive a palavra de Deus e manifesta isso para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão ao teu redor, você, de certa maneira, leva Jesus para essas pessoas, né? Uma vez eu ouvi de um pregador que, muitas vezes, a única Bíblia que as pessoas elas têm para ler, a única palavra de Deus que as pessoas na rua, né, as pessoas que nós encontramos no dia a dia, elas têm para ler é a nossa vida. Ou seja, não que a pessoa ela vai ler a palavra, mas à medida que nós vivemos segundo essa palavra, de certa maneira as pessoas que nos veem, as pessoas que enxergam o nosso testemunho, elas acabam lendo a Bíblia, elas acabam lendo uma palavra que não está morta, mas uma palavra que está viva em nós. Então,
entenda que como cristão, independente da sua vocação, se a tua vocação é para o matrimônio, se a tua vocação é para o celibato, se a tua vocação é para ser um religioso, todos nós cristãos, nós temos essa missão de fazer o reino de Deus crescer. Então, primeiro ponto aí para a tua meditação, o nome de José, aquele que faz crescer. Todos nós partilhamos também, né, dessa missão. Claro, de maneira especial, São José ali, digamos assim, era muito mais específico, era muito mais clara essa missão para ele. Depois, segundo ponto, antes de nós entrarmos nessa passagem, a palavra de Deus, em Isaías capítulo 11, versículo 1, já fazia, entre aspas, tá bom? Uma profecia em relação a São José. Olha só que coisa interessante. Se você quiser procurar aí na tua Bíblia depois, Isaías capítulo 11, versículo 1, nós temos como que uma profecia a respeito de São José. Ou seja, a palavra de Deus, lá nessa passagem que eu falei para vocês, ela vai dizer o seguinte, que uma haste brotará do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Jessé é o pai de Davi, né? Você que gosta aí de ler a Bíblia, você sabe que Jessé é o pai de Davi. Davi foi rei de Israel, inclusive ao longo desse ano nós estudaremos também a vocação de Davi. E São José, ele é descendente do rei Davi, né? Ele vem dessa família, ou seja, quando a palavra de Deus ela diz que uma haste brotará do tronco, né, de Jessé, está dizendo que da família de Jessé, ou seja, dos teus filhos, um deles Davi, virá, né, uma haste, um homem, né, do qual Deus irá cumprir a tua palavra. Então, se você quiser pesquisar aí, Isaías capítulo 11, versículo 1, já existe uma, digamos assim, uma profecia a respeito de São José, né? E a partir dessa haste é que Deus vai mandar ali o seu escolhido, vai mandar o seu filho unigênito, tá bom? Se você quiser procurar, pode procurar lá, Isaías capítulo 11, versículo 1, beleza? Então esses são os dois pontos antes da gente entrar diretamente nessa passagem. Então só para a gente poder contextualizar a passagem que nós acabamos de ler, nós precisamos entender uma coisa. Maria e José, eles já estavam meio que combinados, né? Eles iriam casar, eles já estavam certos. Naquela época, diferente dos dias atuais, os casamentos eles eram arranjados, né? Como assim arranjados? As famílias conversavam entre si e casavam os teus filhos. Então, naquela época, né, na época de Jesus, na época de José e de Maria, não é como nos dias atuais, em que as pessoas elas se conhecem, elas namoram e depois elas casam. Naquela época, era normal, era comum que as famílias elas casassem os seus filhos, ou seja, supondo que eu sou pai, né, de um rapaz ou então de uma menina, eu procuro uma outra família que eu conheço, uma família, digamos assim, estruturada, uma família que esteja, entre aspas, no mesmo patamar que a minha, então eu ofereço o meu filho ou então a minha filha para se casar com um filho ou com uma filha da outra família. Então é isso que acontece com José e com Maria, suas famílias, elas, digamos assim, acordam, né, esse casamento para que eles pudessem ali, de fato, se casar. Então, a passagem que nós lemos aqui, ela vem justamente de encontro a esse contexto. Ou seja, José e Maria ainda não estão casados, mas esse casamento já estava combinado, ele já estava arranjado. E aí o que acontece? Justamente nesse momento, né, antes deles casarem, antes até mesmo deles se conhecerem, eu posso dizer para vocês, isso era normal, né? Muitas vezes o casal ali acabava nem se conhecendo, apenas ia para o casamento e a partir de então acabava se conhecendo. Maria então concebe Jesus do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ela, aquela passagem que nós já conhecemos, né, de Lucas capítulo 1, em que o anjo aparece para Maria anunciando ali a encarnação de Jesus. Nesse momento, no momento em que o casamento de José e de Maria ainda estava combinado, ainda estava arranjado e não havia acontecido, o anjo aparece para Maria, então ela fica grávida. E aí, José, sabendo disso, olha só, a palavra de Deus, ela diz isso, José, sabendo que ela estava grávida, o que ele decide fazer? A palavra nos diz aqui no versículo 19, que por ele ser um homem de bem, olha só, preste atenção, por ele ser um homem de bem, e não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente, olha só. Então, o que acontece? O casamento já estava arranjado, José fica sabendo que Maria está grávida, e aí, para que ela não sofra uma punição, e aí a palavra de Deus, ela usa esse verbo, né, difamá-la, ou seja, dizer uma mentira sobre ela, por quê? Porque José não sabia o que tinha acontecido.
né? É claro, é uma coisa de fato estranha, né? E aqui nós conseguimos entender também o lado de José, porque senão nós poderíamos interpretar que José talvez naquele momento foi covarde, mas ele não sabia o que tinha acontecido, né? Ele não sabia o que tinha se passado para que Maria estivesse grávida. E aí, pelo fato dele ser um homem de bem e não querendo difamá-la, o que ele decide? Rejeitá-la secretamente. O que significa isso? Que ele não viria a público dizer, olha, eu não vou mais me casar com Maria porque ela está grávida. O que é esse rejeitar secretamente? Provavelmente, São José decidiu ir morar em uma outra cidade, ir para algum outro lugar. Meio que assim, aos olhos das outras pessoas, José teria fugido do casamento, né? Porque do dia para a noite, simplesmente ele desapareceu. Ou seja, ele rejeitou Maria secretamente, né? E aqui nós entendemos, nós podemos trabalhar 2 pontos, né, dentro dessa passagem. O primeiro deles é o lado humano, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar na nossa vida e na nossa vocação o agir de Deus. E aí, diante disso, diante dessa cegueira espiritual, eu posso dizer para vocês, diante dessa cegueira, assim como São Paulo, né, depois que ele encontra Jesus, ele passa ali 3 dias cegos, diante dessa cegueira espiritual, qual que é humanamente a nossa decisão? É justamente de fugir, é justamente de não se entregar, é justamente de, digamos assim, rejeitar secretamente a nossa vocação, assim como São José. Ou seja, humanamente falando, quando nós não temos essa visão espiritual das coisas, essa normalmente é a nossa visão. E aí o segundo ponto, que é o ponto divino, né? Por que o ponto divino? Porque diante dessa decisão que José tomou, Deus ele decide intervir. De que maneira? Através de um sonho. Então, através do sonho, o anjo do Senhor aparece para José, dizendo para ele, mostrando, olha, esse filho, na verdade, que Maria está carregando, né, em seu ventre, ele é o filho de Deus, por isso você não deve rejeitá-la, pelo contrário, você deve acolhê-la, né? E quando o anjo diz isso para São José, olha, você deve acolher essa mulher, é como se ele estivesse manifestando, olha, essa é a tua vocação, esse é o teu chamado, essa é a tua missão, é isso que Deus quer para você. E aí, diante disso, ele recebe, né, esse chamado, e quando ele acorda, a palavra de Deus ela nos diz que quando ele se levanta desse sonho, desse descanso, né, digamos assim, ele então decide fazer como o anjo lhe havia dito, ou seja, prestem atenção, o anjo meio que apresenta a vocação para ele, o anjo mostra, olha, na verdade você precisa assumir Maria como a tua esposa, você precisa assumir esse filho que ela está carregando no seu ventre como o teu filho, e essa é a tua vocação, essa é a tua missão. Diante disso, José ele poderia acordar, ele poderia levantar do seu sono, do seu sonho, até pensar que aquilo era uma besteira, que aquilo não vinha de Deus, ou então até mesmo saber que aquilo vinha de Deus e tomar uma decisão diferente. Tudo bem, né? O anjo me pediu isso, mas eu não vou cumprir com a sua palavra, eu não vou fazer aquilo que ele me pediu, eu vou tomar uma outra decisão. José podia fazer isso, porém, ele decide viver a sua vocação, ele decide viver aquilo que o anjo lhe havia dito, como a palavra de Deus, ela nos diz. E a partir de então, ele assume a sua vocação, a vocação de ser pai adotivo de Jesus, a vocação de ser, de fato, esposo de Maria, né, de cuidar ali dessa família, da família de Deus, né, da sua família, de uma família que também foi constituída por Deus, ou seja, José, Maria e Jesus. Uma coisa muito interessante é perceber que no final dessa passagem que nós acabamos de ler, a palavra ela enfatiza, né, o fato de José não ter conhecido Maria antes dela ter dado à luz. Ou seja, isso daqui é uma expressão da palavra de Deus para nos mostrar a virgindade de Nossa Senhora. E por que a virgindade de Nossa Senhora ela é importante? Porque essa castidade dentro do casamento de José e de Maria, ela é importante. Justamente porque a virgindade de Nossa Senhora, ela atesta que de fato Jesus é o Filho de Deus. Porque se Maria não fosse virgem, aí nós abriríamos espaço para outras interpretações, ou seja, nós poderíamos interpretar
de uma maneira em que Jesus, ele não é de fato o Filho de Deus. Por quê? Porque uma virgem, ela só pode conceber, uma mulher virgem, ela só pode conceber, de fato, se for o Filho de Deus. Uma mulher que é virgem, ela não pode, né, de maneira nenhuma, conceber um filho, não pode gerar um filho sozinha. Então, Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora atesta de fato que Jesus é o Filho de Deus. Aqui no versículo 25, deixa muito claro, isso é atestado pela palavra de Deus, de que José não conheceu Maria, né, até ela dar à luz. Ou seja, Maria de fato era virgem, e se Maria é virgem, então Jesus é de fato o Filho de Deus. Vai anotando aí no teu resumo todos esses pontos que eu falei para vocês, e eu quero terminar a minha pregação falando de uma outra passagem, uma passagem que está aqui no capítulo 2, que é a fuga de José, né, da Sagrada Família, para o Egito. Quando Herodes fica sabendo que o Messias, ele vai nascer, porque ele recebeu ali uma visita dos reis magos, né, anunciando, dizendo que iria nascer um grande rei, o Messias estaria para vir. Herodes, então, toma a decisão ali de assassinar, eu posso dizer assim, todas as crianças com menos de 3 anos, se eu não estou enganado. Todas as crianças, ele promulga esse decreto, todas as crianças com menos de 3 anos deveriam ser mortas. Por quê? Porque ele queria de fato, ele não queria que o Filho de Deus nascesse. E por que ele não queria isso? Porque ele entendia que se o Messias nascesse, se esse rei, né, se esse Filho de Deus nascesse, o reino dele estaria ameaçado. Por quê? Porque esse Filho de Deus tomaria o lugar, entre aspas, político dele. Então, ele promulga esse decreto pedindo para que todas as crianças com menos de 3 anos, elas fossem assassinadas. E aí José, né, recebendo também a visita de um anjo, né, que pede para que ele fugisse para o Egito para proteger a sua família, José então migra por alguns anos para o Egito, para que Jesus pudesse ser salvo, né, desse massacre que aconteceu ali em Israel. E aqui, qual que é o ponto que eu quero trazer? É justamente essa missão de José de proteger a sua família, né, de amar e proteger a sua família, de esse zelo que ele teve por Nossa Senhora e por Jesus. Aqui nós entendemos um grande exemplo de cristão. Por quê? Porque todo cristão precisa ter esse zelo por Jesus. Todo cristão precisa ter esse zelo pela Eucaristia, eu posso dizer, né? Porque é o corpo de Cristo que nos toca, é o corpo de Cristo que se torna acessível por nós. Ou seja, nós, enquanto cristãos, devemos ser como São José, ter esse zelo por Jesus, ter esse zelo por Nossa Senhora. José, ele poderia muito bem, né, ter ido embora, ter abandonado Maria, ter abandonado Jesus, né, viver a sua vida, escolher tomar outras decisões, mas não. Ele toma essa decisão de ser o esposo de Nossa Senhora e de ser o pai adotivo de Jesus até as últimas consequências, até o ponto de ter a tua própria vida ameaçada. Nós, enquanto cristãos, dentro da nossa vocação, precisamos tomar o exemplo desse grande santo que foi São José, ou seja, ter esse zelo, ter esse amor por Nossa Senhora e ter esse zelo e esse amor por Jesus, assim como São José. Eu espero que você tenha gostado desse encontro vocacional de hoje, esse encontro muito especial em que nós tratamos sobre a vida de São José. Se você gostou, por favor, comenta aqui, coloca nos comentários, por favor. Curte e compartilha também esse link com essas pessoas que você sabe que precisam também discernir a sua vocação. Eu agradeço de coração a tua participação aqui no encontro e até semana que vem. Deus te abençoe. Fica com Deus.